Momento Cidadão. Esse canal aqui ele faz parte do Videoaulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também tô aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu tô levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu tô procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E pra gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, essa nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita, ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que ajudar essa nossa liderança com tudo que ela precise, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio. Essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio para que coloque em pauta as nossas ideias. Essa nossa liderança vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Aí a gente tem que ir lá para onde ela está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando essa nossa liderança com tudo que ela precise e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Vocês não podem abandonar suas lideranças. Se vocês abandonarem as suas lideranças não vão poder ajudar vocês, porque uma andorinha não faz verão. Já tem esse ditado que diz isso para vocês, entende? Uma pessoa sozinha não vai poder ajudar vocês, entende? Ela vai precisar do teu apoio. Por isso que se chama democracia. Democracia é o povo que se une e forma uma liderança para aquela pessoa ser líder daquele grupo e fazer o que tem que ser feito, entende? Para conquistar aquilo que as pessoas precisam para ser feliz, entende? Essa é a democracia. E aí a gente tem que formar lideranças, apoiar as nossas lideranças e reivindicar aquilo que a gente quer, entende? Esse é o preço da democracia. Aquele que não quer pagar esse preço ganha um país como o Brasil. Ah, pessoas subversivas, como o povo brasileiro, ganham um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que ser um povo politizado, um povo que forma lideranças, um povo que apoia suas lideranças, um povo que reivindica aquilo que vocês querem, um povo ativo, entende? E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente escolheu, de um povo politizado, de um povo que forma lideranças, de um povo que apoia suas lideranças, de um povo que reivindica suas coisas, de um povo ativo. É com democracia que a gente vai conseguir as coisas. Fora da democracia a gente não vai conseguir nada, entende? Não se abrace a povo subversivo, que esse tipo de gente vai pro fundo do poço, porque lá é o lugar deles, entende? E se vocês tiverem abraçado esse tipo de gente, vocês vão pro fundo do poço e de lá vocês não vão sair. Quanto mais profundo for, mais difícil de sair, entende? Ajuda aqueles que querem sair do fundo do poço, entende? Vamos fazer um país livre, soberano, independente para nós, pra gente conseguir aquilo que a gente precisa. Se afasta desse tipo de gente. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do TCU, Tribunal de Contas da União. E todos os tribunais de contas, estadual e municipal. Quem coloca a nível federal o presidente do Tribunal de Contas é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. A nível estado é o governador e a nível municipal é o prefeito. O Tribunal de Contas, ele que vai ver se o governo roubou ou não. Ele que analisa as contas que os governantes fizeram, entende? Eles que vão ver se foi feito mau uso ou bom uso do dinheiro público, entende? Se vocês querem acabar com os roubos, tá aí uma ideia boa, entende?
E essas ideias que eu venho falando, ah, aqui no Brasil não dá esse tipo de coisa, porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que o povo brasileiro despreza o que esse tipo de gente tem para falar, porque o povo brasileiro ele é subversivo. Ele não aceita ser liderado, regra e ordem. Por isso que o país é desse jeito e não vai mudar porque o povo não quer que mude, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não forma lideranças, eles sabem que eles não vão ajudar em nada essas pessoas, eles sabem que eles não vão ser presos e eles sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro não forma lideranças. Ele simplesmente vai na urna no dia da eleição obrigados, porque existe uma lei que obriga eles a votarem. Se não tivesse essa lei, eles jamais iriam votar, entende? Aí eles chegam na frente da urna sem saber nada, sem saber quem é que estava se candidatando, sem saber proposta, sem saber nada. Eles vão votar naqueles que eles conhecem, naqueles que eles falavam que não prestava, que eles falavam que tinha que ser morto, que tinha que ser preso, que eles não iam votar nunca mais. É nesses que eles vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão reclamando de novo que aqueles caras não prestam. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho falando que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. Um país do lado do Brasil que merece ganhar liberdade, se erguer como um país livre, soberano e independente. E nisso a gente ganha um país bom para nós morar e essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro. E ir embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior, não vai melhorar. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente escolheu de um povo politizado. Vamos fazer um país livre, soberano e independente para nós. E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre, soberano e independente. Só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França e se reerguer como um país livre, soberano e independente. Mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles, ajudar eles a ganhar liberdade, e nisso a gente ganha um país bom para nós morar, e essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro da Guiana Francesa. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos no presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, e também votar nos presidentes dos tribunais de conta estadual e municipal. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. Porque se vocês querem resolver o problema da roubalheira no Brasil, tá aí uma ideia boa. E essas ideias que eu venho falando é lá pra Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro. É atraso de vida. Porque o povo brasileiro ele é subversivo. Ele não aceita ser liderado por ninguém. E não tem como a gente ajudar aquele que não quer ser ajudado. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.